Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Olá, amigo, olá, amiga ouvinte, muito prazer, eu sou o Theo Oliveira e aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, onde vamos ter reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe os nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando questões sobre o Espiritismo, procurando tirar dúvidas dos ouvintes, dando respostas às perguntas levantadas que constam do livro A Força das Ideias, de autoria de Richard Simonetti. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. E para o programa de hoje teremos as presenças de Sidney Fernandes e Carlos Luz. Olá, Sidney. Olá, Theo. É importante cuidarmos da nossa economia espiritual, como nos dizia Richard Simonetti. E hoje, então, temos várias questões enviadas pelos ouvintes e que serão respondidas por Sidney Fernandes. Sidney, a primeira pergunta que nos chega ela é de uma moça que disse que estava noiva, já com o casamento marcado. Ela diz que o noivo dela se envolveu com outra mulher e acabou por desmanchar o compromisso. Ela diz que está desiludida e infeliz e pergunta como enfrentar o problema. Carlos, esse é o tipo do caso que é melhor que ocorra a separação ou a suspensão do compromisso um minuto antes, muito melhor do que um minuto depois, né? Na verdade, essa desilusão dessa pergunta que foi feita pela nossa consulente, eu veria aí um aspecto altamente positivo. Significava, Carlos, que ela estava enganada, né? Iludida quanto aos sentimentos do seu noivo. Melhor acontecer agora, porque depois, com o casamento, filhos, vida em comum, seria muito pior. Então, realmente, mostra que, infelizmente, o noivo a estava iludindo, né? Talvez ele com receio aí de encerrar o relacionamento e deixou para a última hora para fazer essa comunicação. Mas, sem dúvida, foi melhor assim. É claro que para ela é uma situação difícil, um choque, mas a gente vendo de fora a situação, entende que se houve essa iniciativa é porque não existia amor, né, Carlos? Sidney, mas se nós fôssemos conversar com ela aqui ao vivo, com certeza ela diria que que o noivo dela seria o homem da vida dela. E aí, o que você diria para ela? Bom, talvez ela ache que seria o homem da vida dela. Mas se fosse, ele não a teria deixado por outra, né? Para ele, possivelmente, ela não é a mulher da vida dele. Nós sabemos, né, Carlos, que essas questões são muito bem planejadas lá na espiritualidade. E ainda que houvesse um compromisso entre ambos, vamos dizer o que meu avô diria, que ele roeu a corda, né, Carlos? E na hora H ele resolveu ir em busca de uma outra companheira. Ainda estou vendo aspectos positivos nessa separação, porque não havia certeza da parte dele e ele com certeza iria tornar essa moça infeliz. E aí, Sidney, no caso dela, né, ela se diz apaixonada pelo noivo, com amor extremado, né? Como explicar esse extremado amor que ela devota ao noivo? Olha, Carlos, extremado amor é paixão. E o fogo da paixão, ele se dissolve em pouco tempo. E esse fogo é péssimo conselheiro.
E ele sustenta rancores, mágoas. Então, nós entendemos que haja uma aproximação, haja o atrativo da forma, da beleza, da juventude, haja o atrativo sexual, que não há nenhum pecado nisso, mas você sabe como eu, né, Carlos, que a convivência entre duas pessoas não depende somente dessa paixão. Richard costumava dizer que o sexo é algo muito importante nas nossas vidas, na vida de um casal, mas não é a coisa mais importante, né? O importante é o companheirismo, é a harmonia que existe entre os dois, cuidado recíproco, mútuo, é o tratamento que cada um dá para o outro nos momentos difíceis, nos momentos de doenças, ou nos momentos em que o dinheiro está curto. Então, isso sim mantém um casamento, mantém uma união. E aí ocorre o desenvolvimento e o desdobramento dos votos que fizemos na espiritualidade antes de nascermos. Essa resposta foi interessante, mas a gente vê em noticiários e lê situações que pessoas, né, com um amor assim muito extremado, que quando acontece um rompimento desse tipo aí, a pessoa não imagina, né, o ex-noivo, o ex-esposa, o ex-esposo com outra pessoa. E muitas vezes acontecem até crimes, né, passionais, crimes em que a pessoa se matou por amor, né? Então fala assim, não consegui imaginá-lo com outra, tenho ganas de matá-lo. Como explicar isso, Sidney? Olha, Carlos, aí a gente volta àquela questão do amor puro mesmo, né? Se você gosta realmente de uma pessoa, você não quer o mal dela. E se a pessoa se afasta de você, você não tem que brigar com um ou com outro, tem que respeitar essa decisão. Cada um tem o direito de decidir o seu próprio destino. Essa agressividade a que você se refere, ou em relação àquele que ela julgava ser o seu ser amado, ou a nova companheira que ele escolheu, ou contra você mesmo. Você falou aí que, às vezes, pessoas imbuídas desses maus propósitos acabam colocando o termo à própria vida. Isso não é amor, né? Isso é paixão e só traz problemas, se não apenas durante esta vida, além desta vida também. Então precisa tomar muito cuidado com essa confusão que a gente faz, né? Do verdadeiro amor com esses instintos agressivos que mais se assemelham ao ódio do que propriamente ao amor. É interessante, Sidney, que quando acontece um caso desse aí, a pessoa é trocada por outra, ela se sente abandonada, ela se sente numa situação péssima, e aquilo se transforma, a ideia da vingança vem imediatamente na ideia dessa pessoa. Quem disse que amava muito, de repente começa a sentir que tem um ódio muito grande e identifica esse ódio com um ideal, entre aspas, de justiça, né? E aí eles justificam que as pessoas que cometem esse tipo de crime, entre aspas, devem ser punidos. O que você diria a uma pessoa assim? Olha, Carlos, por coincidência, eu estava hoje escrevendo um artigo exatamente em relação a um indivíduo que reencontrou-se com um desafeto seu. Não da sua parte, mas o outro atrapalhou muito a vida dele e prejudicou muito. E quando ele se aproximou, ele ficou assim perplexo e notou que o seu antigo verdugo estava sendo muito bem tratado por outras pessoas.
Ele havia se afastado prudentemente para não ser agredido novamente. Mas ele ficou indignado porque o outro, o seu verdugo, estava sendo bem tratado. E o que ele gostaria mesmo era vingança. Ora, sabemos que quando nós nos aproximamos da justiça feita com as nossas próprias mãos, ela acaba nos punindo. Os grilhões com que nós prendemos os nossos agressores acabam prendendo a gente também. E o perdão não liberta somente aquele que nos agrediu, liberta a nós também. Deixe que ele se entenda com a lei de Deus. O perdão, meu caro Carlos, é o bálsamo divino para todas as mágoas. Então, Sidney, quer dizer que o perdão realmente liberta muito mais quem perdoa do que quem é perdoado, né? Inverte a lógica do perdão. Perfeito, é isso mesmo. A ideia realmente é essa. Agora, as pessoas, você citou aí no caso, pessoas assim em termos de decepções amorosas, em que amava muito alguém, tinha um ideal, tinha um progresso, tinha uma ilusão de que viveria com essa pessoa, e quando é preterida, quando é deixada de lado, essa pessoa entra numa depressão profunda e começa a ter ideia de querer se matar, alguma coisa. O que você diria? Olha, Carlos, todos nós passamos por situações muito desagradáveis na vida. E às vezes passa pela nossa cabeça que a morte seria uma coisa melhor. Realmente, nós espíritas sabemos que a vida espiritual é muito mais agradável. Os espíritos nos informam que quando nós nos libertamos da nossa carcaça física, o trânsito pela espiritualidade, os caminhos que se abrem para o aprendizado, são muito mais agradáveis do que a encarnação. Principalmente nós que vivemos num mundo onde ainda predomina a dor, o egoísmo, a vaidade, o orgulho e, acima de tudo, as provações e as expiações. Realmente, Carlos, a vida espiritual é mais agradável. Mas nós não podemos tomar a iniciativa de sair daqui da Terra por conta própria. Nós temos que aproveitar as oportunidades da existência humana. Mas a pessoa está muito deprimida, está muito centrada na sua própria dor. Quantas pessoas passam por essa situação, né, Carlos? Todos nós passamos. É nesta hora que a religião, o conselho de um amigo, um bom livro, ou então o agasalhamento dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, servem de âncora, serve de agasalho para que nos mantenhamos no equilíbrio. A verdade, Carlos, que a vida, na vida inteira, nós temos várias oportunidades e temos que aproveitá-las. E as oportunidades que Deus nos dá pressupõem, acima de tudo, que nós estejamos sempre com o coração voltado para o bem, para a aceitação da vontade de Deus, para que sejamos resignados. E isso inclui essas situações passionais, né, Carlos? Mesmo relacionadas com as coisas do amor. Uma outra questão que essa moça fez, né, na sua carta, ela disse que por 3 vezes ela tentou suicídio. Não teve competência nem para se matar, ela diz. O que dizer para ela então, Sidney? Ainda bem, né, Carlos? Tem que agradecer a Deus para não ter se consumado o suicídio. É um gesto que é frustrante de fuga, né? Eu estava lendo um livro
de um escritor que nem espírita na verdade, ele não é espírita, mas ele escreveu um livro espírita chamado Ignorado Amor. Ele, em dado momento, ele está tão apaixonado por uma criatura que já morreu, que bate na cabeça dele a ideia de se matar. A amada vem correndo da espiritualidade dizendo para ele, não faça essa besteira, porque desta forma nós ficaremos separados por tempo indeterminado. E além disso, né, Carlos, tem a frustração. E nós vamos encontrar lá a surpresa de que a morte não existe. E vamos colher com o suicídio sofrimentos muito maiores daqueles dos quais estamos fugindo. Sidney, esse caso é bem interessante que você falou aí, é bem prático, né, no sentido de que realmente o suicídio não é uma saída. Mas, no caso dessa moça, Sidney, a gente sente que a questão da desilusão que ela sente, ela é uma coisa que ela arrasta, ela leva com ela. E a gente vê casos desse tipo aí. Então, para que ainda a desilusão pesa, como conviver com essa desilusão? O que você diria a essa moça? Carlos, é fácil a gente tomar decisões em cima da dor alheia, né? Mas a experiência tem demonstrado que quando você tem a separação de uma pessoa amada, o falecimento de um ente querido, uma situação difícil na família, o consolo maior está em você unir-se a outras pessoas que têm um determinado ideal. Seja você católico, evangélico, espírita, messiânico, budista, quando você se preocupa com o bem do outro, você se esquece das suas dores. Então, vamos fugir um pouco do aspecto religioso. Vamos verificar pessoas que se dedicam à natureza, ao plantio de novas mudas, ou então pessoas que fazem campanhas de livros, formam bibliotecas para comunidades carentes, ou então levam livros para as penitenciárias, fazem campanhas em favor de crianças que estão na escola e precisam de material. Olha quanta coisa que a vida nos oferece. Richard Simonetti costumava dizer, Carlos, que a cidadania é aquilo que de mais próximo a sociedade está encontrando em relação às regras cristãs. Se você é bom cidadão, se você desenvolve uma atividade profícua em favor da sua comunidade, você está se aproximando dos princípios cristãos. E quando você se aproxima dessas coisas positivas, você tende a se esquecer das coisas negativas. Eu sei. Alguém que está nos ouvindo vai dizer, você fala isso, não sabe como eu estou sofrendo. Eu já passei por uma situação como essa e posso lhes dizer, caros irmãos, que passaram por uma desilusão, estão no momento agora passando por uma depressão, por um estresse, ou está se sentindo traído, desiludido, apegue-se à sua religião, junte-se a grupos de trabalho, de visitação a hospitais, faça campanhas comunitárias, participe de ONGs de proteção à natureza, visite pessoas doentes, pessoas de idade, vá para um hospital, uma pediatria para ler livros infantis para crianças. São atividades que talvez neste momento não podemos realizar, mas até por telefone, através de um e-mail, de uma conversa por um WhatsApp, você pode ajudar alguém. E quando você começa a se interessar pelo semelhante que está sofrendo, a sua dor fica mais fácil de ser superada. Então, Sidney, essa questão
de servir o próximo é mesmo um remédio para curar males como este de uma grande desilusão? Perfeitamente, Carlos. Você sintetizou bem aquilo que nós falamos de resposta à pergunta anterior. Quando você se predispõe a ser mais educado, a ter mais harmonia com os seus familiares, a participar de uma campanha em favor do próximo, quando você se predispõe a dar um telefonema para uma pessoa idosa que está sofrendo, participar de uma campanha em favor de um asilo, ou levar para esse asilo uma visita para pessoas que estão assim no fim da sua vida, são remédios que Deus nos coloca à disposição para curar os nossos males internos, Carlos. É interessante, Sidney, que a pessoa às vezes passa por uma situação dessa, ela faz tudo isso que você está falando, mas o trauma que ela passou na separação, ela se sente muito fragilizada, ainda mesmo fazendo tudo isso, servindo ao próximo, trabalhando, e ela ainda se sente fragilizada. O que fazer num caso desse, então, Sidney? Sabe, Carlos, nós temos pouco tempo para o final do programa, eu vou tentar resumir a minha resposta. Mas eu me lembro da receita da tia Grace, que é trazida por Richard Simonetti com base num artigo dos Seleções do Reader's Digest, que ele acabou transformando num livro, uma receita de vida. Então, ali ele mostra várias situações em que a pessoa tem que se interessar pelo outro, interessar-se em dar uma arrumada na sua casa, procurar fazer um exercício físico que ajuda muito as criaturas, um exercício mental, como ler um livro, decorar poesias, procurar dar a sua mão em favor de pessoas que estão sofrendo, enfim, fazer uma coisa que precisaria ser feita e você não tem muita vontade, como arrumar uma gaveta, arrumar a casa, enfim. Há 1000 soluções que Richard Simonetti nos oferece na receita da tia Grace, que nos auxiliam muito. E, acima de tudo, ele nos recomenda a religião, a oração, a aproximação das criaturas que estão juntas em favor de um objetivo comum. Eu tenho a impressão de que esse feixe de providências, Carlos, pode sim ajudar essas criaturas a superarem esses momentos difíceis. Agora, não podemos abrir mão também da ciência médica, dos psicólogos, dos psiquiatras, dos psicoterapeutas e da própria doutrina espírita, que nos traz, através do passe magnético, das palestras, dos livros, um ancorador assim muito seguro para que possamos encostar e desaguar a nossa fragilidade, Carlos. Obrigado, então, Sidney, você fechou bastante o que deve ser feito e o que pode ser feito em casos como esse. Passaria, então, ao Theo a palavra para encerrar, então, esse nosso programa de hoje, agradecendo, então, a presença sua e do Theo, nos ajudando, e do ouvinte. Obrigado, Carlos. Obrigado, Sidney. Obrigado você que nos acompanha no programa Além do Arco-Íris e nos acompanhou em mais esse programa. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre conosco e até a semana que vem para mais um programa Além do Arco-Íris. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.